Olá, pessoas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia Cristina e esse é o nosso canal. E esse é o nosso canal Receita Zero Glúten. Hoje vamos fazer um pão muito fofinho, delicioso. Com os ingredientes super fácil. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como eu comecei esse percurso da minha vida sem utilizar glúten. Então, pessoas, quando eu tive a minha primeira filha, que ela estava com 3 meses, eu comecei a ter uma alergia em toda a minha pele, ficar toda empolada, os olhos ficar super inchados e eu não sabia o que era. Aí fui pesquisando, procurando, indo em vários médicos, procurando o que era a causa. E quando eu fazia atividade física, eu ficava com o corpo todo empolado, cheio de placas e os meus olhos ficavam inchados. Aí eu fui em vários médicos, porém não foi bem difícil assim para procurar, para achar a causa que estava causando aquilo em mim. Fiz vários exames, porém não encontrava a causa. Aí eu mesmo comecei a descartar alguns alimentos. E aí comecei e descartei o glúten. Quando eu descartei, tirei o glúten da minha alimentação, então aquelas placas não apareceram mais. Nem meus olhos ficaram mais inchados. Então, eu percebi que o que estava causando essas placas, o que estava causando essa alergia em mim era o glúten. Então, eu parei, fiz vários testes e assim acusava sempre o glúten. Aí eu retirei totalmente da minha dieta e hoje eu consumo tudo sem glúten. Eu e minha família. E acabamos fazendo muitas receitas sem glúten. E eu vou estar aqui compartilhando essas receitas no nosso canal Receita Zero Glúten. Posso contar com você? Fique aí até o final, que eu vou dar uma super dica no final. Vamos lá. Hoje vamos fazer um pão sem glúten. Vamos precisar de 380 gramas de farinha de um mix sem glúten. A farinha esse mix que eu utilizo aqui na minha casa, depois eu vou estar fazendo um vídeo para vocês também fazer aí em sua casa. Tá bom? Vamos precisar de 380 gramas de um mix, né, de farinha sem glúten. É interessante, pessoal, que quem começa a fazer dietas sem glúten tenha uma balança, porque aí facilita na hora de você fazer esse processo de pesar, os ingredientes para ficar mais prático para vocês. Então, depois eu vou deixar na descrição do vídeo toda a receita do pão. 380 gramas, de farinha de um mix. Aí você vai precisar de 5 gramas de sal. Eu estou usando aqui o sal rosa do Himalaia, mas pode ser um sal comum. Depois eu vou dar uma dica no final do vídeo do sal. Você vai mexendo, 5 gramas de sal. Depois você vai utilizar 20 gramas de açúcar. 20 gramas de açúcar. Depois você vai utilizar... Eu gosto bastante de coco. Aqui eu coloquei 3 colheres de sopa cheia de coco seco ralado. O coco mesmo, fresco, eu compro e faço o leite e aproveito a massa, para utilizar essa massa do coco, para utilizar esse coco seco
nas minhas receitas, que eu tô colocando para dar mais fibra para este pão. 3 colheres de sopa cheia de coco seco. Você vai precisar também de 100 ml de óleo vegetal. O óleo que você utiliza aí, vegetal que você utiliza aí em sua casa. 100 ml de óleo vegetal. E você vai precisar de 2 ovos. 2 ovos. Você vai precisar de 2 ovos. E vocês, amigos, eu quero saber de vocês. Por que vocês não estão utilizando o glúten? Se foi alguma reação alérgica, deixa aí nos comentários. Por que você começou a utilizar receitas sem glúten? Aí você coloca o ovo e mexe bastante. Eu prefiro usar um garfo. E você vai utilizar a água morna. 500 ml de água morna. Você vai colocando a água e vai mexendo, pessoal. Vai mexendo para ir hidratando a massa. Tá bom? Para ficar uma massa bem hidratada. 500 ml de água morna. Aí você vai hidratando e colocando. Esse pão é um sucesso aqui em casa. Faça também na sua casa que você vai gostar bastante. Qualquer dúvida, você manda mensagem aí, que assim que a gente puder, a gente vai estar respondendo. É muito bom. Aí você vai hidratando a massa. Olha. Vai hidratando. E vai mexendo. Para ficar tem que ficar, pessoas, uma massa bem mole, viu? Não é massa dura não, mais mole fica, melhor fica, certo? Mais mole fica a massa, melhor vai ficar, tá certo? E quem tem intolerância, alergia, sabe da dificuldade, né, amigos, de encontrar hoje alimentos assim, prontos, sem glúten, né? Não é tão fácil, você ir na padaria normalmente não tem. Aqui onde eu moro, eu não acho assim, padaria normal, pão, bolo sem glúten, não acho. Eu tenho que fazer tudo em casa porque eu não encontro, só encontro assim em lojas, algumas lojas de produtos naturais e assim tem os dias da semana que tem algumas entregas que eles têm, mas nem é todos os dias. Então, aí eu prefiro fazer o meu pão. E por que não, né, postar? Eu vou estar postando nesse vídeo receita 0 glúten. E vocês que estão assistindo o vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, com aquela pessoa que gostaria de fazer um pãozinho em casa sem glúten. E precisa de uma receita. Essa receita ela é bem simples. É uma receita que fica maravilhosa. Se eu tivesse farelo,
de amêndoas, eu também colocaria aqui. Eu gosto de colocar mais farelo de amêndoa, de farelo de coco, para dar mais fibra, né? Deixar a massa com mais fibra. Mais fibra. Aí ele fica numa textura bem mole mesmo, pessoal. Vou dar uma batidinha aqui para ficar bem. E você, o que você gostaria de comer sem glúten? Deixa aí nos comentários o que você gostaria de comer sem glúten. E o que causou em você o glúten? Quais foram as alergias? A minha alergia demorou bastante tempo, amigos, para mim descobrir a causa. Porque eu não fazia ligação com a alimentação. E assim, os médicos que eu ia também não faziam ligação. E aí eu, depois de muito tentar, e assim, aquela alergia me incomodava, sem saber o que estava causando. Pense, o corpo todo empolado, precisava tomar, já andava com antialérgico na bolsa, porque não sabia o que causava. E aí poderia causar em algum lugar e eu ficar toda empolada. Normalmente era quando eu suava, fazia alguma atividade física, tomava sol, fosse para piscina, para praia, pense. Aí ficava toda empolada, toda empolada. E aí eu acabei buscando, né, fazer uma restrição, e hoje a minha alimentação é zero glúten e eu também estou fazendo umas restrições também de lactose. Então vai ter muitas receitas aqui também sem lactose, que hoje eu utilizo bastante o leite vegetal. Então assim, eu não sou restrita ao leite de vaca, né? E os seus derivados, mas eu evito o máximo também. Então vai ter bastante receita aqui no canal, sem glúten e também sem lactose. Então, amigos, a textura da massa é uma massa bem mole, olha. Vou mostrar para vocês a textura da massa, para vocês verem a textura dessa massa. Viu? Vou mostrar para vocês a textura da massa. A textura da massa é essa. Olha. É uma massa bem mole mesmo, tá certo? Agora vamos acrescentar o fermento biológico seco. Fermento biológico seco, e é só mexer. Essa massa, meus amigos, já deixei aqui a forma aqui, ó, untada, certo? Quem não tiver uma forminha de pão dessa, pode ser numa forma de vidro, né? Uma forma que você já é acostumada a utilizar aí em sua casa. Você vai fazer na forma que você tem. Não precisa ser exatamente essa. Você pode fazer utilizando a forma que você tem em casa. Não é por isso que você não vai fazer sua receita, né? Você não vai fazer seu pão por conta de uma forma, não é isso? Mas, pronto, a massa ficou molinha. Aí você vem aqui, ó, e despeja aqui, despeja na forma.
Vai ficar um pão gostoso e bem fofinho. Você, amigos, vai precisar deixar, depois que você fez todo esse processo do pão, você vai colocar ele em um local escuro para dobrar de tamanho, certo? Então, tem que ter paciência e deixar dobrar de tamanho a massa aqui do pão. Então, você vai deixar e vai colocar em um local, né? Aqui eu vou polvilhar com gergelim, mas fica a critério de você. Se não tiver o gergelim, não precisa polvilhar, certo? Aqui eu tenho, então eu vou colocar. E vou deixar a massa agora descansar. Depois que ela dobrar de tamanho, aí eu já ligo o forno, deixo o forno pré-aquecer e deixo assar de 40 a 45 minutos. Depois eu venho mostrar para vocês. Ela vai, olha como ficou. Então vai estar assim dobrando de tamanho. Olá, pessoas! Olha como é que está o pão. Dobrou de tamanho. Tá vendo? Agora, com o forno já pré-aquecido, eu vou colocar ele no forno para ele assar. Olá, pessoas do meu Brasil. O pão já assou, porém precisa deixar esfriar para cortar. Não resista e não corte quente. Se você corta quente, ele acaba endurecendo se você não comer tudo mais rápido. Então resista aí, deixa esfriar para depois cortar e deixe cortar frio. Se você ficou com alguma dúvida no preparo, você deixa seu comentário aí na mensagem, que assim eu vou estar respondendo. Aqui ele já está pronto, já está frio, e eu agora vou cortar ele para vocês verem como ficou a textura. Tá bem fofinho, ele cria essa casquinha por cima por conta do gergelim. Me conte aí no comentário quanto vale um pão desse aí onde você mora. Aqui onde eu moro, um pão desse custa R$30. Sem glúten, custa R$30. Olá, pessoas do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Olha como ficou a textura do pão. Ficou bem fofinho. E o truque é, no final você espera esfriar o pão para depois cortar, certo? Ficou com a textura bem fofinho, olha só, pessoal. E você que está assistindo o vídeo, se inscreva no nosso canal Receita Zero Glúten. Curta o vídeo se você gostou e até a próxima.